Nesse vídeo aqui eu vou falar de uma entidade chamado Dr. Manhattan. Seu nome é Jonathan Osterman. Ele foi criado pelo escritor Alan Moore e pelo desenhista Dave Gibbons. Ele estreou na graphic novel da série limitada Watchmen. Após um acidente de laboratório, o físico atômico John Osterman desenvolveu a habilidade de observar e manipular matéria no nível subatômico. Mais tarde, ele recebe o apelido irônico de Dr. Manhattan pelo governo dos Estados Unidos devido ao seu potencial destrutivo ilimitado. À medida que explora a extensão de seus poderes, John se distancia cada vez mais da sua vida pessoal, bem como da sua compreensão da existência humana. A desumanização de John em função de sua recém-descoberta onipotencialidade levou muito a compará-lo em um deus pós-humano. Os analistas da mídia consideram sua caracterização no romance uma exploração fundamental da tensão entre o poder absoluto e a moralidade de seu uso, e um comentário sobre o excepcionalismo americano no cenário mundial no final do século XX. O Dr. Manhattan apareceu mais tarde na prequela dos quadrinhos Before Watchmen em 2016 como parte do lançamento do renascimento da DC Comics. Dr. Manhattan tornou-se um personagem importante no universo DC. Foi revelado que ele foi o responsável pelo evento Flashpoint, criando a linha do tempo universo nos Novos 52, no processo um fator que removeu 10 anos da história dos personagens da DC Comics. Isso o levou a se tornar um dos personagens principais da minissérie Doomsday Clock, publicada em 2017 a 2019. Dr. Manhattan é parcialmente baseado no Capitão Átomo da DC Comics, embora tenha mais em comum com Solar da Golden Key Comics. Na proposta original de Moore, o Capitão Átomo estava cercado pela primeira sombra de uma ameaça nuclear. No entanto, Moore descobriu que poderia fazer mais com Manhattan como um super-herói supremo do que jamais poderia ter feito com o Capitão Átomo. Moore procurou se aprofundar na física nuclear e na mecânica quântica na construção do personagem do Dr. Manhattan. Ele acreditava que um personagem vivendo em um universo quântico não perceberia o tempo de uma perspectiva linear, o que influenciaria a percepção do personagem sobre os assuntos humanos. Moore também queria evitar a criação de um personagem sem emoção como Spock do Star Trek, então ele permitiu que o Dr. Manhattan tivesse hábitos humanos, mas eventualmente se afastasse deles e da humanidade em geral. Gibbons havia criado o personagem azul Rogue Trooper e reutilizou o motivo da pele azul para o Dr. Manhattan, já que se assemelha ao tom da pele, mas com a tonalidade diferente. Moore incorporou cores à história e Gibbons observou que o restante do esquema de cores dos quadrinhos tornava Manhattan único. Lembrou também que não tinha certeza se a DC permitiria que os criadores retratassem o personagem totalmente nu, o que influenciou parcialmente como eles retrataram o personagem. Gibbons queria retratar como bom gosto a nudez de Manhattan, selecionando cuidadosamente quando ocorreriam tomadas frontais completas e dando a ele órgãos genitais discretos, como uma escultura clássica, para que o leitor inicialmente não percebesse. A testa do Dr. Manhattan é marcada com a estrutura atômica do hidrogênio que ele colocou em si mesmo, declinando num capacete com o símbolo do átomo. Jonathan Osterman nasceu em 1929 em uma família germano-americana. Ele planeja seguir os passos de seu pai como relojoeiro, mas quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica em Hiroshima, seu pai declara sua profissão ultrapassada e força John a trabalhar em direção a uma carreira estudando física nuclear. Esse ponto da virada prenuncia a percepção exterior do tempo do Dr. Manhattan como predeterminada e todas as coisas dentro dele como determinadas, incluindo as reações e emoções de Manhattan. John frequenta a Universidade de Princeton e se forma com PhD em Física Atômica. No início de 1959, ele se muda para uma base de pesquisa de Gila Flats, onde estão sendo realizados experimentos nos campos intrínsecos de objetos físicos que, se adulterados, resultam em sua desintegração. Aqui ele conhece Jane Slater, uma colega pesquisadora, e eles eventualmente se tornam amantes. Durante uma visita a um parque de diversões em New Jersey, o relógio de pulso de Jane quebra e John promete consertá-lo. Um mês depois, John percebe que deixou o relógio consertado em seu jaleco, que está dentro de uma câmera de teste. Quando ele entra para recuperá-lo, a porta da câmera de teste se fecha atrás dele, trancando-o lá dentro. Os pesquisadores do lado de fora não conseguem abrir a porta ou cancelar a contagem regressiva, e a força do gerador despedaça John.
Uma série de eventos estranhos e aparições fantasmagóricas ocorrem nos próximos meses, levando os pesquisadores a especular que a área é assombrada. Após uma série de aparições corporais espaciais, torna-se evidente que John está se reformando progressivamente. Cada vez a aparência dura apenas alguns segundos. Primeiro, um sistema nervoso desencarnado, incluindo o cérebro e os olhos. Depois um sistema circulatório e depois um esqueleto parcialmente musculoso. John finalmente aparece como um homem alto, musculoso, sem peles, nu, de pele azul, brilhando como uma chama ultravioleta. O corpo do Dr. Manhattan é humanoide e sua constituição é alta e musculosa. Sua altura e tamanho relativo variam dependente de suas necessidades, mas geralmente permanece acima de 1,83. Ele é completamente azul, alterando sua tonalidade e luminosidade à vontade, e não tem cabelo. Antes do experimento, John Osterman era um humano de estatura média. Ele tinha cabelos castanhos e olhos castanhos também. Como físico, ele costumava usar terno. Dr. Manhattan, embora extremamente poderoso, sofre de uma capacidade decrescente de se relacionar com humanos normais. Talvez por sua percepção do tempo e percepção do universo determinista, ele começa a apresentar sintomas de apatia. De sua perspectiva radicalmente alterada, quase todas as preocupações humanas parecem inúteis e sem mérito óbvio. John é o único personagem de Watchmen a possuir poderes. Ao longo da série, ele se mostra absolutamente poderoso e invulnerável a todos os danos, mesmo quando seu corpo está desintegrado. Ele pode reconstruí-lo em questão de segundos e permanecer ileso. Ele é capaz de alterar seu tamanho dependendo de suas necessidades, por exemplo, reconstruindo-se em forma muito maior. Ele pode arremessar objetos enormes sem esforço com as mãos. Ele também não consegue se exaurir. John tem total consciência e controle sobre as partículas atômicas e subatômicas. Ele também é omnicinético. Ele não precisa de água, de ar, comida ou sono. É imortal. Ele pode se teletransportar em distâncias ilimitadas. Ele é capaz de voar de verdade, embora use apenas levitação na maioria de suas aparições. Devido à sua percepção do tempo, ele vê o passado, presente e futuro simultaneamente. Ele é tão poderoso que conseguiu vencer toda a Liga da Justiça junto, inclusive o Superman. John ainda pode transformar qualquer parte do seu corpo através de objetos sólidos sem danificá-los e produzir múltiplas cópias de si mesmo, que funcionam independentemente umas das outras, projetar energia destrutiva, desintegrar pessoas instantaneamente com um mero pensamento. Ele pode também transmutar, criar e destruir qualquer matéria, bem como transmutar seu corpo em qualquer uma de sua vasta gama de compostos elementares. Eu falei nesse vídeo de Dr. Manhattan.